Nós temos já vivido momentos aqui maravilhosos nessa manhã. Eu creio que se nós tivéssemos parado já por aqui, nós sairíamos aqui realmente transbordando tudo aquilo que Deus já fez. Eu estou assim, não sei você. Estou muito feliz, muito alegre com aquilo que o Senhor está realizando, tem realizado, na simplicidade, na transparência, em tudo aquilo que nós propomos fazer em estar servindo ao Senhor. E a nossa oração, o nosso desejo, e também nós temos firmado isso em continuar assim, em sermos uma igreja transparente, uma igreja leal ao Senhor, aos irmãos, e uma igreja que age com amor para com as pessoas. E queremos permanecer assim até que o Senhor Jesus volte. E assim nós vamos cuidando de pessoas, encaminhando-as, conduzindo-as, para que cumpram com o propósito com que elas têm, através daquilo que o Senhor já designou, antes mesmo de elas nascerem. Amém? E você faz parte disso. É muito bom nós estarmos aqui, e nós somos muito gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. E quero dizer a você nessa manhã que pairou uma preocupação no meu coração algumas semanas atrás, e o Senhor falou muito forte ao meu coração, em nos atraindo, nos chamando para conhecermos mais a Ele. E é sobre isso que eu queria conversar com você nessa manhã, sobre conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque muitas pessoas conhecem de ouvir falar, mas eu creio que o Senhor nos chama, Ele nos atrai, nos convoca para conhecê-lo e com Ele andar. Existe uma diferença muito grande, né, sobre isso. E o que veio ao meu coração foi a palavra de Oséias, no capítulo 6, versículo 3. E Oséias, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aí eu vejo que após, sabe, esse convite, né, ele diz assim: como ao amanhecer a sua vida é certa. Aí vem aqui uma promessa de assim como amanhece o dia, assim como o sol vem com o seu esplendor, é certo que a vinda dele, ela vem para aqueles que estão prosseguindo em conhecê-lo. E ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, aquela chuva serôdia, que vem no final da primavera, início de inverno, onde ela é necessária para trazer realmente a condição para que a beleza, né, ela apareça. E nós vivemos em dias que muitos conhecem sobre Deus. Nós temos visto isso, as pessoas falarem muito sobre Deus, pessoas que conhecem a Deus, mas poucos dentre essas pessoas realmente conhecem a Deus. Muitos falam sobre Deus, estudam sobre Deus, mas a grande maioria não conhece Deus de fato. Porque há uma diferença entre ouvir falar de alguém e caminhar intimamente com essa pessoa. Eu não sei aquilo que chama a sua atenção. De repente você gosta muito de futebol, de repente você conhece um atleta, você sabe o dia que ele nasceu, as roupas que ele usa, onde mora, você conhece ele, sabe, de uma forma assim muito grande. Você conhece ele dessa forma, mas você não sabe, não conhece ele na intimidade. Você não sabe aquilo que realmente ele é, quem realmente ele é, aquilo que ele vive. Isso só seria possível se você estivesse muito próximo dele, caminhando, investindo tempo. E é dessa mesma maneira, outros que são fãs de artistas,
sabe tudo sobre ele, né? Há muito tempo estuda sobre ele, mas não conhece, porque não tem uma intimidade com essa pessoa. Eu creio que muitos estão assim, falando sobre Deus, dizendo conhecer Deus, mas de fato não o conhece. Conhece de ouvir falar, mas não de com ele caminhar. Eu creio que nós vivemos em tempos difíceis, onde nós somos seduzidos para viver as coisas momentâneas, as coisas passageiras, aquilo que realmente não tem um valor, porque o maior valor que nós podemos ter, que é incomparável a qualquer outra coisa, é em conhecer ao Senhor, é em conhecer a Deus, o Deus Criador, que criou todas as coisas e que nos criou para a glória do seu santo nome. Amém? Há um ditado popular que você já deve ter falado, ouvido, que para alguém conhecer uma outra pessoa, deva comer 1 quilo de sal junto. Alguém já ouviu esse ditado popular? E eu creio que, segundo a pesquisa, 1 quilo de sal para um casal que cozinha todo dia, ele vai dar para mais ou menos 4 ou 5 meses. Não sei se passa, mas eu acho que 4 ou 5 meses é muito pouco tempo para se conhecer. Eu acho que o certo é comer um saco de sal, que é de 60 quilos. Aí você faz a conta aí para você ver até onde vai, para você conhecer de fato a pessoa. Existem casais que vivem já há muitos anos, que se conheceram, namoraram muito tempo, muitos anos, mas que, se você for buscar mesmo, eles não se conhecem ainda. Eu recordo de um dia que nós estávamos fazendo um encontro de casais. Aí um irmão disse que ele ouviu de um casal que viveram 70 anos casados, e após 70 anos, alguém perguntou para a esposa, né, o que é que ela queria que tivesse acontecido que acabou não acontecendo. O que ela gostaria que tivesse feito e acabou não fazendo. Ela falou assim: olha, há 70 anos eu durmo do lado direito do meu esposo, mas o meu desejo desde o começo era dormir do lado esquerdo, do outro lado. Vocês percebem? 70 anos sem realmente se conhecer, se abrir, né? Então existem muitas pessoas assim, que às vezes vivem juntos, mas não se conhecem ainda. E falar em conhecer alguém que está ao seu lado, que está presente com você, é uma coisa, e mesmo assim você acaba não conhecendo essa pessoa de fato. E conhecer um Deus que você não vê, realmente existe um esforço maior, concordam? É por isso que Oséias ele fala que nós devemos conhecer e nos esforçar em pagarmos um preço e nos dedicarmos a conhecê-lo. Amém? Por isso que existe uma progressão, uma necessidade diária de um conhecer de Deus, para realmente sabermos quem Deus é. Não de ouvirmos falar, mas de caminharmos com Ele, percebermos aquilo que Ele realmente é. Um Deus de amor, um Deus que nos ama com amor, que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos. Oséias levanta aqui esse chamado urgente, e isso ele levanta a nós essa manhã. Ele está dizendo a mim e a você que nós devemos conhecer, mas prosseguir em conhecer ao Senhor. Ele está dizendo aqui que não basta conhecer, não basta emocionar-se em um culto, isso não é suficiente. A emoção ela é passageira. Nós saímos daqui muitas vezes do culto, Senhor, que culto maravilhoso, que bênção. Mas a pergunta é: qual a mudança que isso está trazendo a mim, o que vai trazer a mim? Então, não basta somente ter uma experiência, viver de experiências antigas. Deus nos chama para um relacionamento crescente, profundo, e
relacionamento constante. O primeiro ponto, conhecer a Deus é mais que informação. Conhecer a Deus vai muito além do que termos informação sobre Ele. Conhecer a Deus é relacionamento. É nos relacionarmos com Ele. Muitos sabem versículos, hinos e doutrinas, mas não têm intimidade. Não conhecem realmente o Deus, um Deus que se importa conosco todos os dias. Um Deus que nos ama e quer as nossas conquistas, as nossas vitórias. Ele quer fazer parte disso. Paulo, ele declara em Filipenses capítulo 3, versículo 10, ele declarou: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu quero tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Paulo já era apóstolo, mas ainda desejava conhecer mais. Ele teve encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. O Senhor falou com ele. O Senhor conversou com ele, revelou a ele muitas coisas, deu direcionamento a ele. Mas, mesmo assim, ele tendo essa experiência com o Senhor Jesus, ele diz: eu quero mais. Eu preciso conhecer mais, eu quero mais do Senhor. Conhecer a Deus é ouvir a sua voz, obedecer a sua palavra, sentir sua presença, andar em comunhão diária e saber que o que agrada, saber aquilo que o agrada e aquilo que o entristece. É ter um relacionamento tão profundo, de tanto amor com o Senhor, que nós queremos agradá-lo, porque quando nós amamos alguém, nós queremos agradar aquela pessoa. E quando de fato eu amo o Senhor Deus, eu quero agradá-lo, eu não quero entristecê-lo. E nós sabemos muito bem que o Espírito Santo, que é Deus, ele é uma pessoa que caminha, não somente dentro de nós, mas ele está conosco todos os dias, como o Senhor Jesus prometeu. Ele é uma pessoa, e a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. E quando realmente eu amo ao Senhor de todo o meu coração, eu vou me esforçar para conhecê-lo a cada dia mais. E não quero entristecê-lo, mas eu quero agradá-lo. Eu quero fazer de tudo para que ele se agrade com as minhas atitudes, com os meus pensamentos. Amém? O Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 3, a Bíblia diz aqui que conhecer a Deus é viver a vida eterna. A vida eterna não é somente a eternidade que estaremos com Ele, mas a partir do momento que eu começo a caminhar com o Senhor, vocês percebem, nós já começamos a viver a vida eterna. Ela já faz parte do nosso ser. Ela já está em nós, a vida eterna já iniciou em nós. Quando nós tivemos esse encontro com o Senhor, Ele passou a habitar em nós, nós estamos conhecendo Ele. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, Ele diz que conheçam a Ti só como o único Deus e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste, Ele diz. E Ele fala: e a vida eterna é esta, no versículo 3. E a vida eterna é esta. E qual que é a vida eterna que Ele está dizendo? Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, quanto mais eu me aprofundo em conhecer ao Senhor, mais eu estou participando da vida eterna que Ele tem preparado para todos aqueles que o amam e o buscam. A vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Esse conhecimento não é um conhecimento apenas intelectual, mas é um relacionamento íntimo com o Senhor. E a pergunta é: você conhece o Senhor de ouvir falar ou conhece por experiência? Qual tem sido esse encontro que você tem tido com o Senhor? Eu digo isso porque
Em muitos lugares, em muitos momentos, nós temos esse relacionamento com o Senhor. Eu não sei a sua vida no dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, os momentos que você tem. Se o Senhor tem feito parte da sua vida em todos os momentos que você vive sobre essa terra. E é esse relacionamento que o Senhor Ele busca de cada um de nós, em conhecê-lo. E eu volto a perguntar: você o conhece de ouvir falar? Ou você tem caminhado e tem conhecido realmente quem Ele é? Jó, no capítulo 42, versículo 5, Jó disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O Senhor Deus, Ele dá um atestado de Jó, um homem íntegro. Fala sobre o caráter dele, a integridade dele. Um homem que conhecia Deus de ouvir falar, mas já tinha uma vida íntegra, uma vida realmente que era diferente de todos os demais. Ele era diferente de todos. O Senhor Deus disse que não existia ninguém igual a Jó. Mas, dada a experiência que ele teve, ele foi afetado em 5 áreas vitais, que vocês conhecem muito bem a história. Depois de ele passar por todas as provações, passar por todas as dificuldades existenciais, ele diz essa palavra: Senhor, eu conheci o Senhor somente de ouvir falar, mas agora de ter experiências com o Senhor. E muitas pessoas conhecem a Deus nas provas, nos momentos difíceis, no deserto. É lá que a pessoa muitas vezes conhece ao Senhor de fato quem Ele é. Até então de ouvir falar, mas agora de caminhar com Ele. Amém? Muitos conhecem a Deus na provação. Prosseguir em conhecer, como Oséias nos leva para entendermos, ele fala de uma continuidade. Amém? É prosseguir. O texto aqui não diz apenas conhecer, mas prosseguir em conhecer. Isso porque há pessoas que começaram bem, começaram muito bem, mas pararam, cresceram e estacionaram, buscaram e esfriaram. Deus, Ele quer de mim e de você uma constância, que a gente permaneça o buscando de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Esse é o desejo do nosso Deus. O porquê? Porque Ele nos ama. Ele quer se revelar a nós. Qual é o pai que quer o filho distante? Qual é o pai que tem alegria quando o filho está distante? A maior alegria de um pai é trazê-lo próximo, é estar bem pertinho dele, procurando entender a sua necessidade, socorrendo nas horas difíceis. O desejo de um pai que realmente ama, ele quer o filho próximo. E não é diferente o nosso Deus, Ele é muito além do que um pai terreno. Ele quer cada um de nós próximo dele. O porquê que Ele quer? Porque Ele quer cuidar de nós. Ele não quer que nós soframos. Ele não quer que a gente venha padecer. Ele não tem prazer em nenhum mal que aconteça conosco. Muito ao contrário. Ele quer cuidar de nós. Eu me lembrei agora de quantas vezes que o Senhor tem se apresentado, se manifestado em nossas vidas, demonstrando um cuidado tão especial, e muitas vezes em detalhes da nossa vida, em momentos que nós não esperávamos, mas o Senhor vem com socorro, cuidando de cada um de nós. Eu digo a você, vale a pena a gente conhecer a Deus e prosseguir em conhecer, em buscarmos de todo o nosso coração, entender que nada que há nesse mundo é importante sem termos a presença do Senhor. O Senhor Jesus disse uma certa feita: o que importa o homem ganhar o mundo e perder a sua alma.
O homem pode conquistar todas as riquezas, mas de nada terá valor se ele for para o inferno. Quem prossegue encontra novas revelações. Quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecer, nós temos revelações da parte do Senhor. Quanto mais buscamos, mais Deus se manifesta. Quanto mais de Deus nós nos aproximamos, mais nós reconhecemos quem somos e aquilo que Deus é. A nossa dependência é uma dependência total dEle. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Vocês percebem que Deus não é um Deus distante, é um Deus que está muito próximo de nós. E Ele diz que quando nós o buscamos de todo o nosso coração, nós o encontramos. E é dessa forma que Ele quer se revelar a nós. Nós vemos que os patriarcas, profetas, homens e mulheres de Deus, tiveram as suas experiências e conheceram a Deus de várias formas e em vários momentos, porque o buscaram. Abraão conheceu Deus como provedor, quando ele estava no momento de uma prova muito grande, lá no Monte Moriá, pronto a imolar o seu filho Isaque. Quando ele levanta o cutelo para imolar seu filho, ele ouve uma voz: Abraão, Abraão, não faças tal. E a pergunta é: e agora o cordeiro? Ele diz: o Senhor proverá. E no mesmo instante, o cordeiro estava ali atrás, pronto já para ser imolado. É o Deus da provisão. Abraão o conheceu como Deus da provisão. É um Deus que cuida, um Deus que está pronto, bem juntinho de nós, mesmo em meio às tribulações, às provas, às dificuldades. Ele está conosco, Ele não nos deixa por nada. Moisés conheceu o Senhor como eu sou. Moisés, ele conhecia o Senhor quando ele estava ali naquela sarça, aquela sarça que era um fogo que não consumia. O Senhor se apresentou a ele, e a partir daí Moisés começou a caminhar com o Senhor, participou de grandes milagres ali no Egito, foi usado de uma forma tremenda ali nas mãos do Senhor. Ele começou a conhecer ao Senhor, começou a conhecer a Deus, quem realmente Deus é. Ele não sabia quem ele era de fato. Ele disse: mas quando eu chegar diante de Faraó, como que eu vou me apresentar? O que eu vou dizer a ele? Diga simplesmente: eu sou quem enviou. E a partir daí ele começou a conhecer o eu sou, o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia fala que no percorrer durante a caminhada de Moisés, ele ficou por 2 vezes, ele subiu ao monte 2 vezes, e passou 40 dias e 40 noites em jejum, procurando conhecer mais a Deus. Ele se aproximou tanto de Deus nesse tempo, que quando ele desce do monte, as pessoas não conseguiam olhar para ele, tamanho era o brilho do seu rosto. Ali estava impregnado a presença de Deus. E Moisés então conhece esse Deus, o eu sou. Ele precisou investir tempo. Ele conheceu, mas prosseguiu em conhecer. E conheceu realmente Deus de fato, o eu sou. Davi o conheceu como pastor, o bom pastor. O pastor que não deixa faltar nada. Ele é o meu pastor, nada me faltará. Gideão conheceu como paz. Cada fase, um aspecto, o Senhor se revela de uma forma. Talvez você só conheceu Deus no passado, mas Ele quer revelar de uma forma nova nesta manhã.
Eu não sei a forma que você conheceu Deus, mas Ele quer se revelar de uma nova forma nesta manhã. Ele se apresenta a você nesta manhã. E há promessa para quem o busca. Oséias diz: a sua vinda é certa como a alva, como o nascer do sol que não falha, a vinda dele é certa. Eu não sei você, mas de vez em quando eu viajo de madrugada, que eu saio ainda está escuro, que eu pego a rodovia e o sol começa a brilhar os primeiros raios, eu começo assim a perceber ali a glória de Deus naquele momento. E de repente o sol ele vai aparecendo, e de repente ele mostra ali o seu esplendor, a glória de Deus. E dessa mesma forma, Oséias está dizendo, da mesma forma como o dia vem, o dia acontece, a vinda dele é certa quando você se aproxima dele. Ele não falha, ele não falha. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Amém? Quem persevera e quem perseverar verá o agir de Deus. Eu não sei qual a decisão que você vai tomar nesta manhã, mas eu já tomei a minha decisão. Eu quero conhecer mais ao Senhor. Eu vou me empenhar mais em buscar ao Senhor, em ter mais tempo com Ele, em investir mais em leitura, em oração, em consagração, porque a cada dia mais eu quero conhecê-lo. Porque quando eu chegar na eternidade, eu vou saber realmente como Ele é. Muitas pessoas poderão chegar na eternidade e eu não sei se vai acontecer isso, mas poderá ser que aconteça. E dizer o Senhor mesmo que é Deus, é o Senhor mesmo, de eu ter conhecido Ele de fato. Porque quando nós conhecemos uma pessoa, a sua intimidade, ao vê-lo nós sabemos quem Ele é. E eu pergunto se o Senhor se manifestar para você, você sabe quem realmente Ele é? Você se lembra dos discípulos do caminho de Emaús? Haviam estado com o Senhor Jesus, participaram ali de todo o tempo com o Senhor Jesus, e eles foram embora para Emaús, tristes, abatidos, sem esperança, achando que tudo aquilo que o Senhor Jesus havia falado não tinha acontecido. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus se apresenta a eles ali, não dizendo quem Ele era, mas começou a indagá-los com algumas perguntas. E caminhando com eles só foram conhecer Jesus quando Jesus partiu o pão, quando orou, quando deu graça. Filipe chegou no Senhor, Jesus disse: Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus disse: Filipe, eu estive tanto tempo com vocês não me conheceram ainda? Quem vê a mim vê o Pai. Muitas pessoas caminham com o Senhor Jesus, como esses discípulos, sem saber quem realmente Ele é, porque não tem uma intimidade, não sabe de fato quem realmente Ele é. Quem persevera realmente vê o milagre, as coisas acontecerem. A noite, ela pode ser longa, mas o amanhecer chega. Quem continua buscando recebe renovo. Você é renovado a cada busca. Você recebe direção, recebe resposta e recebe a presença. Muitos desistem perto do milagre, param perto da resposta, esfriam perto do romper. E a pergunta que de repente você deve estar fazendo: como eu faço para conhecer mais a Deus? Eu tenho conhecido e tenho feito coisas grandiosas na minha vida. Eu vou dar alguma direção para você. E essa direção, eu tenho tomado posse dela para fazer o que realmente eu escrevi. Em primeiro lugar, a leitura, o estudo da palavra. O estudo bíblico não é apenas intelectual, mas é racional. Não é estudar a Bíblia para conhecer a Deus,
na teoria, mas de nós o conhecermos na sua profundidade, aquilo que realmente é o caráter de Deus, é estudar Ele, estudar a Bíblia, mas vivendo aquilo que a Bíblia ela está dizendo. Não é simplesmente uma teoria, não é sermos estudantes teóricos, mas práticos em viver e fazer tudo aquilo que nós estamos estudando. Em segundo lugar, a oração. A oração é um dos pilares da vida cristã. E é o único canal que nós temos de conversar com Deus através da oração. Foi um canal que foi aberto a mim e a você, que muitas vezes nós não valorizamos. Porque no passado somente um sacerdote poderia entrar na presença, no lugar santo dos santos. Porque ali tinha uma cortina, somente ele poderia entrar ali. Mas o Senhor Jesus, no dia da sua morte, quando a sua carne é rasgada ali no Calvário, na cruz, a Bíblia diz que houve trevas, um terremoto, e aquela cortina, ela fendeu de cima a baixo um tempo. Foi aberto agora a todos nós a oportunidade, o caminho foi aberto para nós irmos até a presença de Deus através da oração. Não precisamos mais de um homem, de uma mulher interceder por nós. Nós mesmos buscamos ao Senhor, porque foi aberto o acesso. Eu e você temos essa oportunidade. E muitas vezes nós não entendemos o poder que tem a oração e deixamos de orar. E oramos muito pouco. O certo é que orar não é fácil. Você começa a orar, começa a faltar as palavras, vem o desvaneio, vem as preocupações do dia, mas existem momentos que são momentos únicos para orarmos a Deus sem que haja interferência, que são nas madrugadas. Um horário muito bom para orar depois das 3 horas da manhã. O Espírito Santo sempre me acorda às 3h15, 3h18. É um horário que não tem nada que venha te importunar a não ser o inimigo para querer tirar você desse momento. Mas quando você começa a orar, você vai resistindo, o diabo vai fugindo de você. Então, investir em oração, esse canal maravilhoso que você e eu temos para conversar com Deus, é nesse momento que nós abrimos o nosso coração e nós dizemos tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós precisamos e tudo aquilo que nós sentimos do nosso Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia nos recomenda a orar, mas orar sem cessar, orar em todo o tempo. Mas em todo o tempo eu tenho que me ajoelhar para orar, não. Existe tempo que nós nos dobramos diante do Senhor, nós ajoelhamos, colocamos a nossa cara no pó, e ali nós oramos, choramos, né? Reconhecendo a grandeza de Deus, como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso. Existe um momento em que eu estou viajando, você está dirigindo, mas você está orando. Está trabalhando, mas está orando. E quando nós vivemos em oração, quando nós tomamos essa posição de orar sem cessar, nós não damos ocasião para o inimigo vir lançar seta em nossa mente, porque nós estamos guardados através da oração. A oração é um poder que o inimigo ele não suporta. Quando você dobra o joelho para orar, ele parte, não tem como ele permanecer, porque você está na presença de Deus em oração, está exaltando aquele que é Deus sobre todas as coisas. Amém? Lucas 18:1 e 1, o Senhor disse, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O Senhor Jesus disse, ore em todo o tempo, não desfaleça, não parem de orar, porque a oração ela é um alimento, ela fortalece a nossa vida espiritual. Nós vamos permanecer firmes quando estivermos realmente orando, buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Nós devemos perseverar em oração.
Uma outra coisa que nós precisamos para estarmos conhecendo mais e mais ao Senhor é termos uma vida de obediência, porque o Senhor sempre nos orienta. E Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9 diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele foi obediente até a morte de cruz. Nós temos como exemplo o Senhor Jesus, que cumpriu com o seu ministério obedecendo ao Senhor. E através da obediência, nós obedecendo ao Senhor, é uma forma de nós estarmos aproximando mais do Senhor. E em quarto lugar, a comunhão. A comunhão aqui na comunidade, estarmos sempre em comunhão, e também nas TMs, onde temos a oportunidade de estarmos nos relacionando. Hebreus capítulo 10, 24 e 25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixamos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então a comunhão, ela é muito importante, é fundamental para nos aproximarmos mais e mais do Senhor, porque é ali que nós somos fortalecidos, ali que nós somos entrelaçados em amor, em cuidado um com o outro, e assim nós cumprimos toda a palavra do Senhor. E a Bíblia é clara que os dias são maus, os dias se aproximam. Eu quero concluir dizendo, hoje Deus chama a CAF, Comunidade de Amigos de Fé, e Ele diz a mim e a você nessa manhã: me conheça mais profundamente, me conheça mais, volte ao secreto, retome a busca. Você de repente já buscou muito ao Senhor, teve muitas experiências com o Senhor, e Ele está dizendo nessa manhã: retome, volte ao lugar que você esteve lá atrás, volte a ter experiência comigo. Não pare no meio do caminho, não pare. Quem prossegue conhece, quem conhece ama, quem ama permanece. Quando nós conhecemos a Deus, nós prosseguimos em conhecer, e ao prosseguirmos em conhecer, nós passamos a amá-lo de todo o nosso coração, e amando ao Senhor, nós decidimos em permanecer junto dele. Talvez você conhece religião como Saulo. Vocês conhecem a história de Saulo. Saulo, um homem religioso, ele perseguia a igreja em nome de Deus. Ele havia aprendido aos pés de Gamaliel, o maior mestre da época. Ele sabia tudo sobre a Torá, ele conhecia tudo sobre a lei de Moisés, tudo aquilo que a Bíblia, a Torá dizia, que era referente ao Senhor Jesus. Ele sabia que o Messias ia vir, ele conhecia toda a história, tudo aquilo que estava por acontecer, mas ele não conhecia o Deus que ele conhecia na teoria. Ele conhecia um Deus teórico, mas não um Deus prático. E muitas pessoas conhecem a religião, mas não conhecem o Deus da religião. A religião nada pode fazer por alguém. Amém? O Senhor diz: volte. Talvez você tenha começado e parou. Talvez você esfriou. Hoje o Senhor te chama de volta. Ele diz a mim e a você: me conheça, mas prossiga em me conhecer, porque eu quero me revelar a você. Porque quem para de buscar, para de crescer. Quem prossegue em conhecer, vive o sobrenatural do Senhor. Eu não sei a vida que você tem tido até então, desde o dia que você entregou a sua vida a Jesus. Eu não sei se tem sido uma vida de somente lutas, somente dificuldades. Eu não sei o tipo de relacionamento que você tem com Deus, eu não sei. Mas de acordo com a vida que eu tenho, ela mostra aquilo que
que eu sou com Deus. Porque quando eu olho para a Bíblia diz que o Senhor veio para nos dar uma vida plena, uma vida abundante. Não é uma vida sem dificuldade, uma vida sem problemas, sem lutas, não é isso. Mas é uma vida que acontece algumas coisas, sim, acontecem. Somos pegos de surpresa algumas vezes. Mas nós não vivemos daquela maneira, daquela forma. Hoje nós vimos aqui uma irmã que precisou de um apoio. Eu digo a vocês que um dia eu precisei de uma cesta básica. Dá para entender? Sim. Porque nós passamos por dificuldades. Existem momentos em nossas vidas que nós passamos por problemas. Só que nós não ficamos ali. O Senhor nos tira. Porque Ele cuida de nós quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Então eu não sei qual é a vida que você tem tido de relacionamento com o Senhor. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós passamos a ter uma convicção do Deus que nós servimos, um Deus que nos ama, que nós recorremos a Ele em todos os momentos que nós temos alguma dúvida, alguma necessidade, alguma dificuldade. E quando nós não conhecemos a Deus de fato, nós começamos a buscar em muitos lugares, em muitas pessoas, em muitas coisas. Porque como eu não conheço a Deus de fato, eu começo a procurar. Aí eu vou atrás de profetas, eu vou direto, eu peço oração, ore por mim. Sabe aquele irmão, ore por mim, ore por mim. Não é errado a gente pedir oração. Eu cheguei na intercessão hoje e falei assim, ore por mim. Eu preciso de oração, nós precisamos de oração. Mas eu também preciso caminhar com as minhas pernas também. E para mim caminhar com as minhas pernas seguras, eu tenho que conhecer a Deus. Não somente de ouvir falar, não é somente num culto como esse, você ouvir sobre Deus, mas é caminhar com Ele no dia a dia. É permitir que Ele faça parte do seu dia a dia, do seu cotidiano. E é isso que o Senhor fala conosco nesta manhã. Ele chama, eu chamo você também para ter uma vida de um relacionamento íntimo com Ele. Ao ponto de nós vivermos o sobrenatural que Ele tem para nós aqui nessa terra. Isaías 1,19 diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. O Senhor tem uma vida plena para nós, mas Ele quer intimidade comigo e com você. A nossa busca não são por coisas, a nossa busca é pela presença, e a presença de Deus é tudo que nós precisamos. Jeremias, ele diz, o Senhor dizendo através de Jeremias, não se glorie o homem da sua sabedoria. Não se orgulhe de você ser sábio. Não se orgulhe de você ser forte, de você ter capacidade. Não se orgulhe da sua riqueza, dos bens que você possui. E sabe o que ele fala? Você deve se orgulhar. Você deve se gloriar em me conhecer e saber que eu sou Deus. Ele está dizendo, a riqueza, o poder, a sabedoria é nada perto de me conhecer. Porque todas as coisas são passageiras, são momentâneas, são terrenas. O que vale a pena, ele está dizendo, é me conhecer. Então eu digo a você nesta manhã, vale a pena nós abandonarmos tudo aquilo que nós temos nos apegado e voltarmos a buscar, a conhecer a Deus de todo o nosso coração. Porque quando você conhece a Deus de fato, você não precisa de mais nada a não ser da presença dEle. Você vai valorizar mais a presença dEle do que as coisas. Não que você não necessite das coisas, as coisas virão. Porque quando eu busco a Deus, eu não tenho falta de nada. Porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém?
Peço que você fique em pé. Eu quero que você agora examine o seu coração. Eu peço que você comece agora fazendo uma retrospectiva da sua própria vida em relacionamento com o Senhor. Aonde Deus está? Qual é a distância que Deus está? De repente, Deus está num lugar inatingível para você. Eu digo a você, você está com a visão errada, está ofuscada. Existe uma escama, porque Deus está muito bem, está ao seu lado. Ele está aqui nesta manhã, e está dizendo: filho, dá-lhe o teu coração. Está nos convidando novamente a nos aproximarmos dele e buscarmos ele todo o nosso coração. Feche os teus olhos, vamos estar orando ao Senhor. E nesse momento é um momento de você estar refletindo, e também é um momento de tomar uma decisão em dizer: a partir de hoje eu quero investir mais tempo na oração, eu quero investir mais tempo na leitura, no estudo da palavra de Deus, eu quero praticar mais a palavra do Senhor, eu quero ter mais e mais intimidade com o Senhor. E que esse desejo, ele venha ser muito forte em seu coração nesta manhã. Que o Espírito Santo, ele venha de uma forma toda especial, toda maravilhosa. Ele venha te acordar, venha te despertar para estar buscando mais ao Senhor e conhecê-lo de todo o seu coração.